Pessoal, a gente vai começar o programa falando desse ataque, né? A Palestina está dizendo que o Ministério da Saúde da Palestina está dizendo que, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, as forças de defesa de Israel abriram fogo contra um grupo de palestinos em uma fila de comida nesta quinta-feira. O ataque matou pelo menos 104 pessoas e feriu outras 760. Para conversar com a gente sobre esse tema e outros temas, eu convido o Sérgio Uti, que está na linha com a gente. Sérgio, muito obrigado aqui pela presença, pela gentileza. Você fala de Londres, é isso, Sérgio? E queria que você detalhasse o que é que está acontecendo. Exato, Léo. Falo eu da fria Londres, nessa época do ano. Pois é, essa imagem que certamente vai entrar no contexto histórico para descrever o que está sendo essa guerra na faixa de Gaza agora em 2024, começou ali em 2023, em 7 de outubro, depois dos ataques terroristas do Hamas. Eu não sei se a gente tem a imagem aí na ponta da linha, é a imagem que vai ajudar a descrever o que foi esse conflito, Léo. Isso aconteceu por volta de 4 da manhã, depois das 4 da manhã, na cidade de Gaza, onde ainda estão milhares de pessoas. A gente tem que lembrar que boa parte da população da faixa de Gaza migrou para o sul do território. Lá em Rafah, por exemplo, o Rafah, como queiram, tem mais de 1,5 milhão de pessoas, mas ainda há milhares de pessoas no centro do território, né, ali na cidade de Gaza, que fica bem no centro, e essas pessoas têm ainda mais dificuldade de receber ajuda humanitária do que aquelas que estão no sul. Então chegaram cerca de 30 caminhões com ajuda humanitária depois das 4 da manhã. Agora sim, aí a gente vê as imagens. Essas imagens foram gravadas de drones, obviamente, para monitorar. A versão, o tiroteio começou logo após esses caminhões passarem por um checkpoint israelense, por uma barreira de segurança israelense. Aí começam as versões, Léo. O Daniel Hagari, porta-voz do exército israelense, afirmou há pouco que o exército de Israel foi obrigado a fazer uns tiros. Ele usa, inclusive, uma expressão, diz que os israelenses fizeram tiros com muito cuidado e foi uma resposta limitada dos tanques, aliás, tiros dos tanques, quando viram que havia milhares de pessoas se aproximando dos caminhões e que aquilo ia virar uma confusão, algo muito perigoso. Em hebraico, numa versão em hebraico dessa mesma declaração do governo israelense, há uma versão de que houve tiros dos tanques em direção às pessoas no momento em que os soldados israelenses consideravam que essas pessoas eram uma ameaça à segurança deles. De qualquer forma, me parece que está bastante claro aí que toda essa confusão começou com os tiros que foram disparados pelos israelenses, e aí virou uma confusão. Eles usam esse termo em inglês stampede, que quer dizer ali essas pessoas que morrem em tumultos, pisoteadas umas pelas outras, algo que acontece às vezes em estádio de futebol. E é fato, Léo, que há mais de 100 pessoas mortas. Ninguém está disputando esse número nesse momento, 700 pessoas. O Hamas classifica isso como um massacre. O governo israelense, como eu disse, classifica isso como resultado de um tumulto. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que é uma das principais figuras aí na costura diplomática desse conflito, disse que está verificando a situação, mas que certamente isso vai dificultar nas negociações. Essa imagem, portanto, Léo, sem dúvida nenhuma, vai entrar para a história desse conflito aí, porque são pessoas, milhares delas, procurando comida, remédios, algo que pode definir ali se elas continuam vivendo ou não. Portanto, essa é a situação nesse momento na faixa de Gaza. Eu diria um dos dias mais trágicos, Léo, até aqui, desde aquele 7 de outubro, quando começaram os ataques a Gaza, depois de uma outra tragédia. É bom lembrar dos 1.300 mortos lá em Israel. Sérgio, eu acho que é importante essa análise em relação a esses momentos históricos, né? A gente estava preparado aqui para começar o programa e ainda vamos falar sobre essa tensão aqui no Brasil em relação ao ato do dia 8 de janeiro, que também é algo trágico aqui, que a gente
né, o que aconteceu aqui em relação à esplanada, mas esse ataque e exatamente o que você diz, esse dia ele passa a ser histórico, essas imagens elas são muito fortes, a gente faz um alerta inclusive para a nossa audiência em relação a essas imagens, que são imagens muito fortes, mas é necessário. Foi por isso que a gente, inclusive, mudou aqui a produção, aqui, a Manu, o Yuri, a gente fez aqui um esforço para mudar e chamar o Sérgio para dar a dimensão de fato desse ataque de hoje. A partir de agora, Sérgio, e aí eu queria fazer um pouco de como vai ser, né, você que acompanha esses movimentos da diplomacia, aqui no Brasil a gente teve uma crítica, ainda tem o presidente Lula continua reforçando essa questão de genocídio, tem um Twitter do Paulo Pimenta, que é ministro do governo Lula, falando que se isso não é genocídio, o que é? Enfim, queria um pouco da sua análise em relação a esses pontos da diplomacia e como Israel fica a partir desse evento de hoje, desse trágico evento de hoje, como é que isso pode se desenrolar? Olha, Léo, diplomaticamente já era, quando o presidente Lula deu aquela declaração ali na Etiópia, já era um momento bastante delicado para Israel, dado o número de mortos, o número de civis mortos em Israel. E a partir daí a gente tem sinais cada vez mais fortes do que é essa tragédia. Hoje, por exemplo, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, aliás, que disse hoje ao Congresso, que os Estados Unidos mandaram cerca de 20 mil mísseis guiados para Israel desde o início dessa crise, mas ele foi questionado por deputados do Congresso, né, do Congresso dos Estados Unidos. Alguém perguntou para ele, um dos deputados perguntou para ele, fez a seguinte pergunta para ele: quantas mulheres e crianças morreram na faixa de Gaza? Obviamente, as respostas de um secretário de defesa dos Estados Unidos são baseadas ali em relatórios detalhados, né, da inteligência norte-americana, enfim, de toda a estrutura norte-americana para recolher esse tipo de informação. E a frase dele, eu não sei se a gente tem o vídeo aí na ponta da linha, Léo, mas se a gente não tiver, eu digo aqui. Ele disse o seguinte: pelo menos 25 mil são mulheres e crianças. Portanto, esse número hoje também já seria um dia muito significativo do ponto de vista diplomático, porque passa-se a barreira dos 30 mil mortos, né? Obviamente, a gente não está falando de números, estamos falando de pessoas, né? Cada um dos 30 mil tem uma história, sejam eles ou não do Hamas, né? Mas o que ele disse é muito significativo. São os Estados Unidos dizendo que 25 mil mulheres e crianças já morreram desde o dia 7 de outubro do ano passado, quando o Hamas fez os ataques terroristas ao Estado de Israel, Léo. Portanto, já é um momento muito delicado. Essa declaração do presidente Lula lá na Etiópia, obviamente, foi muito contestada pelo exemplo que ele usou, que é algo muitíssimo sensível para o povo judeu e também para outros países, como aqui o Reino Unido, mas nesse momento há pouquíssima contestação da grande quantidade de pessoas que morreram até agora na faixa de Gaza, e contesta-se menos ainda o fato de que neste grupo há uma enorme quantidade de mulheres e crianças. Isso torna a situação diplomática de Israel dificílima nesse momento, né? Bem, não tão difícil, obviamente, quanto a situação dos palestinos, claro. Né? Bom, é isso aí, muito importante esse alerta, não tão difícil quanto a situação dos palestinos. Sérgio, eu vou colocar aqui o Twitter do Paulo Pimenta, né, que aí, de fato, volta a questão ali, o Paulo Pimenta, volta a questão do Lula, né? Quer dizer, o que é que ele está dizendo ali? Não é guerra, é genocídio, ao menos 104 pessoas morreram. Paulo Pimenta, inclusive, coloca 700 ficaram feridas durante ataque promovido pelo exército de Israel. Enfim, Paulo Pimenta, inclusive, coloca as imagens no Twitter dele, ministro de Lula, aí, parte dessas duas imagens principais aí.